E aí pessoal, tudo bem? Chegamos à terceira parte do nosso tutorial de Angular 4 aplicação completa e como prometido no vídeo 2 vamos falar sobre componente. Vamos já inicializar o nosso servidor para eu explicar o que a gente vai fazer. Eu quero pegar essa listagem de tweets onde a gente está criando HTML e transformar cada um desses tweets com a foto, nome e corpo do tweet como um componente. Então, ao invés de nós ficarmos criando HTML, vamos criar componentes. Mas antes de tudo, eu queria resolver um probleminha de dependência do Semantic, que utiliza uma biblioteca em JavaScript do jQuery. Vamos só copiar essa biblioteca aqui utilizando um link de CDN mesmo, que é mais rápido. E vamos colocar no nosso index.html e se livrar de vez desse erro do console que fica em vermelho. Bacana. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um componente novo. Então, a gente já vai utilizar o bom e velho ng generate component tweet e vamos criar o nosso componente. Vai gerar os nossos arquivos, como de costume. E a gente vai entrar no nosso componente de feed para a gente pegar aquele HTML que a gente está gerando e vamos transformar ele num componente. Então eu vou copiar esta div completa aqui e a gente vai colocar no nosso template do nosso novo componente que é o tweet. Então a gente copia aqui e a gente vai se livrar desse ng_for e nós vamos manter exatamente como está, porque a ideia é que a gente, nesse componente, a gente receba um objeto que é um tweet, que tem todos esses atributos como avatar, name, body, e a gente se utilize disso para preencher o nosso componente. Então a gente vai utilizar o input, que a gente vai importar aqui. Utilizando isso, o que a gente faz? A gente vai usar uma anotação aqui, um decorator de input, e colocar nossa variável de tweet exatamente como ela está no nosso componente HTML, tá? E a gente vai colocar no lugar daquele HTML no nosso feed o nosso app tweet. Nada mais simples, se livramos do HTML, o que a gente tem que fazer? Eu quero que gere um desse componente para cada tweet, então a gente vai utilizar o mesmo for que a gente estava utilizando. Então a gente vai criar a variável que é o nosso tweet corrente na nossa listagem de tweets e a gente vai passar esse tweet corrente para a nossa variável de tweet, para a gente poder preencher o nosso componente. Então o nosso componente agora está recebendo uma variável que ele vai se utilizar dessa variável para utilizar os parâmetros que são recebidos dentro do nosso componente, tá? Então, como eu falei, essa variável é a mesma utilizada aqui. Tranquilo, vamos reinicializar o nosso servidor. Vocês vão ver que não mudou nada. A única coisa que está aqui que eu achei que não está muito legal é porque eles ficaram muito juntos, tá? Então, cada um dos tweets está muito junto. Eu queria mostrar também para vocês como que funciona, porque a gente tem utilizado o template URL, o selector, mas a gente também tem a parte de style. Então, no nosso componente, eu gostaria também de utilizar a nossa parte de style, aonde a gente vai melhorar um pouquinho como está esse espaçamento, tá? Então a gente vai ver qual que é o CSS que a gente está utilizando para a gente poder sobrescrever esse CSS no nosso style, para que ele tenha prioridade em relação ao CSS do Semantic. Então eu vou colocar uma margem de 5 pixels e vou dizer que ela é mais importante, que ela tem prioridade em relação ao CSS padrão do Semantic. Vocês podem ver aí que ele já adiciona a margem como
como eu estava te falando, e você já tem uma ideia de como você pode priorizar um CSS num determinado componente, tá? Outra coisa que eu quero fazer aqui é criar um botãozinho para a gente dar um like no nosso tweet. Então a gente vai entrar aqui no Semantic e vamos procurar um botão que a gente possa fazer o nosso like. Olha só que legal, a gente já tem um aqui. Só copiar, pessoal, e colar, como a gente já tem feito com os componentes. Então, para ver como é muito fácil você prototipar as telas. Vamos dar uma olhada como é que fica, né? Vamos ver. Está um pouquinho grande, então vamos mexer de novo. Vamos mexer de novo no nosso CSS do botão. E vamos diminuir um pouquinho a fonte para ficar um pouco mais bonito o nosso componente. Novamente usar o important, pode ver que ele ficou mais bacana. Mas vamos colocar um 8ps bacana. Ficou legal, pessoal. Outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Como a gente criou esses likes, a gente tem que criar um novo atributo no nosso objeto, tá? Por enquanto a gente está utilizando assim, mas depois eu vou mostrar uma maneira que seria a maneira correta de utilizar esses objetos em JavaScript. Então, criando mais essa propriedade, só para vocês verem que mudam, a gente vai criar esse nosso vetor de likes com as duas pessoas, Jenny e o Steve, que são as pessoas que já deram like no último tweet. Feito isso, a gente volta no nosso componente e vamos trocar essa numeração fixa pelo quê? Pelo nosso tweet.likes.length, que é a quantidade de pessoas que deram like no nosso tweet. Vocês podem ver que ele já mostrou ali 0, 0 e 2. Muito legal. Vamos também criar um botão para quê? Porque quando alguém clicar nesse botão de tweet, ele chame uma função nossa para a gente poder retweetar. Para a gente poder, dar um like no nosso tweet, tá? Vamos utilizar isso fazendo só uma impressão no console, criar nossa função aqui. Depois vocês vão ver que eu estou criando isso porque como a gente criou um componente que recebe dados do componente pai, eu quero mostrar que quando a gente clicar, quando a gente tem um evento, quando a gente tem esse evento do clique dentro do nosso componente filho, a gente pode passar essas informações para o pai. Eu só cometi um erro aqui, pessoal. Na verdade, eu coloquei no lugar errado o nosso evento, coloquei no link, vamos colocar no botão. Então, voltando ao que eu estava falando, quando a gente clicar nesse botão, eu vou passar esse tweet para o nosso componente pai, que é o feed. Vocês podem ver que está funcionando aqui. E a ideia é mostrar que um componente pode receber dados de um componente pai, assim como ele pode enviar dados para o componente pai. Só que isso a gente vai ver no próximo vídeo, tá, pessoal?